Olá! Localizada a cerca de 256 quilômetros da capital, Paranapanema é uma estância turística com aproximadamente 20 mil habitantes. O município e outras 10 cidades do entorno são banhados pela represa de Jurumirim. A cidade integra o polo turístico Cuesta e reservam em comum duas grandes riquezas: o meio ambiente e a beleza natural. Mas como foi o enfrentamento à Covid na cidade? Como está acontecendo a vacinação? Para nos responder essas questões, o Conexão Legislativa recebe o secretário de Saúde da Estância Turística de Paranapanema, Jerônimo Simão. Secretário, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estamos enfrentando, né? Porque a palavra enfrentou a pandemia é um passado, né? Continuamos enfrentando e temos que enfrentar a pandemia e suas consequências. Secretário, então, começando aí pelo gancho que o senhor deu, como foi esse período, né? Como foi o enfrentamento até agora da Covid? Quais foram as dificuldades que tiveram no caminho aí de vocês? Tá. O enfrentamento da Covid-19, da pandemia, né? Digamos, acredito, né, abre uma aspas, que ninguém estava preparado para essa proporção, né? Por isso que eu coloco que abre aspas, ninguém estava preparado que tornaria uma proporção tão grande, né, no mundo. E para nós, no Brasil também foi uma surpresa muito grande com esse enfrentamento que temos que trabalhar durante cada necessidade, cada sintoma, cada paciente apresenta uma característica diferente, uma resposta ao tratamento diferente. Então, o enfrentamento é diário, né? Não há um protocolo que possamos dizer que este sim é o ideal, este não é o ideal. Eu preciso e dependo do que? Da terapêutica de cada paciente com a sua resposta sintomática, né? Sim, com certeza, secretário. Até como a gente sempre vem falando, a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Tanto lidar com a forma com que cada um respondeu aí ao vírus, né? Ao vírus, à medicação, a tudo, quanto ajustar a questão de infraestrutura de todas as cidades para que pudessem atender da melhor forma possível. Com certeza, essa questão dos protocolos foram sendo ajustadas ao longo do tempo, dos protocolos e das medicações. E aí eu queria saber do senhor se o senhor vê que as dificuldades que o senhor enfrentou aí no município foram as mesmas de uma cidade maior, se o Paranapanema teve as mesmas dificuldades do que outros municípios com mais habitantes. Então, como eu estou à frente à gestão desde 4 de janeiro, então é um período curto, né, para uma resposta, uma pergunta, né, que é tão ampla. Mas, porém, eu fui buscar informações com os técnicos da área da saúde e o pessoal respondeu que eles vieram trabalhando durante o decorrer da pandemia com os protocolos impostos pelas notas técnicas da Anvisa Covid-19 do Ministério da Saúde. Sim, como que foi a estratégia, secretário, de combate da pandemia do vírus aí com os idosos? A gente sabe que os idosos é o grupo de maior risco, de maior preocupação desde o início da pandemia. Eu queria saber como é que foi aí para vocês cuidar dessa parcela da população. E aí eu queria saber mais uma coisa, além disso, secretário, se vocês têm uma ideia desses 20 mil habitantes que vocês têm, quantos estão nessa faixa de maioridade? Tá, a parte mais complicada é o isolamento social, né?
o idoso já por si próprio, né, por consequências da vida, acaba aqui entrando num isolamento social, né? Os filhos crescem, casam, vão embora, acabam que ficando alguns viúvos, né? Acabam que morando sozinhos, né? E o meio de comunicação, vida social é ir ao supermercado, à farmácia, à unidade de saúde, sentar na praça, conversar com outros amigos, né? Muitas vezes já aposentados. Então fica meio complicado para nós acabar que isolando eles socialmente. Teve uma dificuldade grande, cidade de interior é mais dificultoso, mas nós tivemos uma resposta muito positiva em relação aos idosos com acatar o isolamento domiciliar. Sim. Secretário, o senhor, em off, antes da gente, quando a gente conversava sobre o programa, o senhor falou que teve um surto de Covid aí em um dos asilos da cidade. Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foi isso, desses 8 vovozinhos que acabaram falecendo, infelizmente, por conta da Covid. E como é que foi a ação da secretaria a partir desse fato? Sim, infelizmente, né, tivemos dentro de uma instituição asilar um surto onde vieram a falecer 8 idosos. A Secretaria de Saúde, por o asilo não ser uma instituição municipal, o que nós acabamos propondo? É o fornecimento de separação dos pacientes que são sintomáticos dos assintomáticos. Muitos foram feitos testes, né? O RT-PCR com resultados em 2 horas, né? O teste rápido para nós estarmos estratificando e dividindo equipes. Pedimos para equipes médicas irem até o asilo, traçar uma terapêutica, a equipe de enfermagem, até propriamente o fornecimento de oxigênio dentro da instituição, para que não houvesse mais agravos. Os pacientes que não conseguíamos manter nesse isolamento dentro da instituição asilar foram para a internação hospitalar e muitos acabaram indo para nossas referências, que eram os casos de UTI. Uhum. Secretário, a cidade de Pontal do Paranapanema é uma cidade turística, então, quer dizer, tem um fluxo de entrada e saída de pessoas muito grande, né? Muita gente vai aí para passar o final de semana. Essa foi uma dificuldade também para vocês, para conter a pandemia, dessas pessoas que vêm para o município só para uma visita ou só para o final de semana? Como é que tem sido essa questão aí desse fluxo de entrada e saída? Então, a entrada e saída nós não podemos impedir, né? Esse direito de ir e vir, né? Uhum. Do munícipe, do cidadão. O que nós temos trabalhado é o que? Com a segurança pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo, juntamente com a equipe de vigilância sanitária e equipe de posturas, trabalhando o quê? Na questão de não punitiva, e sim de orientação, conscientização, não utilizar espaços públicos, dando ciência ao decreto municipal, e pedindo a colaboração da população, né, na questão da aglomeração, né, não tem como acabarmos que impedindo uma pessoa de fazer uma reunião na sua residência e aglomerando 4, 5 pessoas. Então, nós trabalhamos com conscientização, né? Com certeza, isso é muito importante. E falando sobre essa questão da conscientização, secretário, a gente sabe que algumas pessoas tiveram um pouco de resistência com relação ao uso de máscara. Queria saber como é que tem sido isso com vocês, tanto com relação aos munícipes, né, que já estão ali dentro das regras que vocês estipularam, quanto com essas pessoas que vêm visitar o município.
Tá. Então, as equipes, como eu te falei, né, de vigilância, de postura, sempre estão atuando em dias e horários estratégicos para que não ocorra denúncia, que já aconteceu de nós estarmos apontando quais os dias e horários que as equipes estariam na rua, fazendo fiscalização no comércio, orientações para as pessoas que estão em vias públicas, e ocorrerem denúncias no outro extremo da cidade, dizendo que estava tendo festa, algo parecido, e as equipes se desprendiam para outro local e chegavam no local, não estava ocorrendo nada. Então, estamos trabalhando com sistemas estratégicos, horários estratégicos, a maior parte é final de semana, mas de repente já trabalhamos durante a semana, para a população não ficar com aquela situação que nós atuamos só no final de semana, né? Lógico, temos equipes de finais de semana, às vezes temos atuações durante o horário da manhã, vespertino, noturno. Então, nós temos que trabalhar com essa variável de horário para não ficar uma rotina. Ah, a fiscalização passou, não vai passar mais, vamos embora, né? Vamos fazer churrasco, vamos beber, vamos aglomerar, vamos conversar, vamos para a praça, porque eles já passaram. Então, nós estamos trabalhando com horários estratégicos e equipes estratégicas. Secretário, a prefeitura, o município conseguiu fornecer máscara para os munícipes? Sim, conforme informações que eu tive das equipes de vigilância epidemiológica, no início era a dificuldade, porque a máscara sempre foi um material utilizado mais por profissionais da saúde, estética e afins. Nunca, jamais a população imaginou que estaria tendo que usar máscara, né? Então, até a dificuldade de aquisição, de compra, e no começo foi aqueles preços absurdos, o acesso ao material foi muito difícil. Aí a Secretaria de Desenvolvimento, junto com a Secretaria de Saúde, quando começou o início de tudo, faziam-se campanhas, orientações, e para quem não tinha disponível, as equipes de saúde e social estavam disponibilizando sim. Secretário, como é que é a estrutura de saúde aí do município? Quantas unidades vocês têm? Vocês têm hospital aí? Sim, nós temos um hospital de pequeno porte, né, 24 horas, 7 dias na semana. Nós temos uma equipe de suporte básico de vida, do SAMU 92. Temos um pronto atendimento num distrito de Campos de Olambra, que funciona de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. E temos 6 equipes de estratégia de saúde da família, além do CAPS e unidade de centro de especialidades, que aí temos algumas especialidades. Uhum. Secretário, eu pergunto isso porque a gente sabe que as cirurgias eletivas foram suspensas, né? Por conta da pandemia. Isso foi necessário até para não haver contaminação de outros pacientes pela Covid. E aí a gente também tem a questão dos pacientes pós-Covid, né? Que foram contaminados, se curaram e ficaram com sequelas da Covid, né? E aí são duas demandas importantes que acabaram ficando represadas e podem surgir aí para o município. Eu queria saber como é que vocês estão lidando com essa procura maior nas unidades de saúde. Então, pelo contrário, nosso município, a demanda está muito baixa, né? Não temos tanta procura nas unidades de saúde, acabou que diminuindo muito o quantitativo de atendimento, de demanda espontânea dos pacientes. Uma situação muito preocupante é que as pessoas vêm trabalhando, os profissionais, os técnicos, com isolamento social, sim, prevenção é tudo,
Vamos fazer a promoção de saúde, fazer vacinação, todo mundo brigando com a vacina, entrando nesse pânico, quem vai tomar, quem não vai, grupos prioritários, mas eu penso que deveríamos já estar estudando qual é a estratégia pós-pandemia, como você falou, as sequelas, muitos pacientes estão retornando para os seus municípios, com traqueostomia, dependente de oxigênio, dependente de cuidados, muitos nos cuidados paliativos, outros pacientes com as neuropatias. Então, eu, como secretário, pessoa Jerônimo, enfermeiro, já tenho trabalhado com a minha equipe de planejamento estratégico para nós enfrentarmos o pós-pandemia. E aí acredito que vai ter uma demanda grande, alta desses pacientes recuperados com sequelas, né, que muitas vezes não está padronizado e contemplado no componente especializado do Estado, algumas medicações, e nem municipal. Então, vamos ter que trabalhar, ver como que vai ficar a situação financeira do município, qual é o aporte federal, o aporte do Estado perante a pós-pandemia. Sim, secretário, aí falando também sobre essa, agora a gente já está na fase da vacinação, queria saber como é que está o recebimento de vacinas aí pelo município, e como está a estratégia. A gente sabe, em algumas cidades, a Secretaria de Saúde acabou conseguindo antecipar as faixas etárias, né? Conseguiu agilizar os pacientes que tinham mais idade e antecipar as faixas etárias. Queria saber se isso também aconteceu em Paranapanema e como é que estava a situação por aí. Tá. A vacina. A vacina, nós dependemos do quantitativo que recebemos, que somos subordinados ao subgrupo de vigilância epidemiológica de Avaré e Botucatu. Então, eu dependo do que o Estado disponibilizou para eles e o que eles vão nos disponibilizar. Qual o critério de vacinação? Sempre seguindo o plano de imunização estadual, né? O último foi atualizado agora em 17 de fevereiro, né? A quarta atualização, sempre estamos mantendo nisso. Tem alguns laboratórios que são já a dose única, tem outros que é o frasco com 10 doses, e ele tem o seu tempo, a sua vida útil após a abertura do frasco. Se estamos vacinando pacientes já com abaixo das idades, conforme o grupo prioritário, sim, por quê? Porque já conseguimos fazer a cobertura das primeiros grupos prioritários. Como nós temos a vacina, nós já estamos descendo de acordo com a nota técnica, que é o calendário de imunização do Estado de São Paulo. Muito boa notícia, secretário. A gente, quanto antes todos os grupos forem imunizados, melhor, né? Para que a gente consiga voltar à vida, né? Respirar. Secretário, hoje surgiu uma polêmica aí nos meios de comunicação que os municípios receberam uma quantidade X de doses e aí alguns municípios optaram por dividir essas doses já considerando a segunda dose da vacinação. Vocês também fizeram isso ou vocês estão usando todo o estoque que vocês têm para a primeira dose? Então, na realidade, como eu te falei, nós recebemos de 2 laboratórios distintos, né? Um laboratório que nós recebemos as primeiras doses, a segunda dose é do 21º ao 28º, tem que ser feita essa dose, e outro laboratório é um pouco mais extenso, tá? E o que nós tivemos de devolutiva do subgrupo de vigilância epidemiológica? Que todos que receberam a primeira dose, eles mesmos já seguraram e fizeram a reserva para a segunda dose, que nós não precisaríamos ter essa preocupação.
Ok. Secretária, a gente sabe que desde o início da pandemia a gente tem um problema muito sério que é o do negacionismo. Muita gente nega o vírus, nega a vacina, cria a teoria conspiratória com relação à vacina. Eu queria saber como é que vocês estão lidando com essas pessoas, com essa possibilidade de algumas pessoas se recusarem a se vacinar. A gente lembra, mais uma vez, que que o senhor está num município de 20 mil habitantes. É mais fácil lidar com essa questão, com essa educação da população num município menor? Então, é uma questão bem cultural, né? Essa questão de vacinar, não vacinar. Perante a Covid, o pessoal tem buscado seu direito da sua dose de vacina. O pessoal fica perguntando quando é minha vez, quando é minha vez. Eu tive sim um caso que teve a recusa na vacina, mas passando alguns dias, viu que não houve efeitos colaterais, acabou que pedindo para ser imunizado. Mas apenas um caso e foi resolvido em questão de dias. Uhum. Secretário, como é que é? Eu sei que o senhor está aí no município há pouco tempo, mas eu queria saber como é que se o senhor tem informações sobre as outras vacinas no município. A gente sabe, a gente tem aqui na Rede Alesp conversado com muitos especialistas, e eles falam que a pessoa precisa estar com a sua carteirinha de vacinação em dia para estar com o seu sistema imunológico bacana e não correr o risco até de pegar uma outra doença oportunista aí no meio do caminho. Eu queria saber se como que está a questão da vacinação. Aqui na capital, a prefeitura já lançou aí uma proposta de condicionar a matrícula das crianças a carteirinha de vacinação completa em dia. Queria saber se vocês também estudam medidas nesse sentido. Tá. No interior já é bem mais fácil nós trabalharmos isso, né? Como eu te falei, temos a cultura de pais que não querem levar seus filhos para tomarem vacina, que eles acham que o filho vai ficar doente, então não vou vacinar, acaba que não querendo levar para a vacinação. Mas como acabamos que vivendo no interior, a população um pouco mais carente, depende do Bolsa Família, e para não haver cortes, está sempre recebendo, então tem realmente que estar com a carteirinha de vacina em dia, sim. É o caso do sarampo, né? Sarampo era uma doença praticamente que foi erradicada e devido à cultura das pessoas não quererem dar continuidade, tomarem as vacinas ou vacinarem seus filhos, acabou que voltando o sarampo, era uma doença que já tinha se erradicado há muitos anos e está aí de volta. Então, é importante sim as vacinas, que elas estejam em dia. No interior, voltando, é uma prática comum, sim, Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação estar trabalhando, sim, com a carteirinha de vacinação para rematrícula, fazer matrícula, transferência de uma creche para outra, né? Porque ali é um coletivo de crianças, né? Não é o individual, só o meu filho, só o seu filho. Então, é uma regra que tem que estar vacinado com todas as vacinas em dia. Secretário, vocês têm conversado com os municípios vizinhos ali para elaborar estratégias, até evitar essa migração da Covid de um município para outro? Como é que tem sido esse contato entre vocês, entre os secretários da região? Na realidade, a nossa comunicação é praticamente que diária, né? Eu chego até a brincar que alguns dias ela se torna até que praticamente 24 horas, porque hoje também virou toda essa situação de reuniões, tudo são virtuais, então criou-se grupos, né, de WhatsApp, e nós gestores acabamos que colocando as nossas dificuldades no grupo, a necessidade de uma vaga, de um medicamento emprestado,
e acabamos que trocando informações com boletins epidemiológicos diários, bem como os prestadores de serviço também lançam, né, junto com a Secretaria de Estado, após o fechamento do censo às 10 horas da manhã, que é um censo estadual, né, de todos os hospitais, acaba se fechando esse censo e esse censo é disponibilizado no grupo. Assim, todos os gestores têm ciência de qual é a taxa de ocupação de leitos de enfermaria, como leitos de UTI, perante a sua regional, da onde é pactuado a sua primeira referência para transferir seu paciente moderado e seu paciente grave, bem como os municípios pequenos que não têm hospitais, que é só a sala de estabilização, pronto atendimento, ele acaba que tendo ciência da capacidade que se encontra ao hospital vizinho. Uhum. Secretária, a gente sabe, médicos e cientistas já falaram que a vacina não vai erradicar o vírus, mas vai tornar ele menos letal. E a comunidade médica garante, inclusive, que a gente não vai se livrar imediatamente dessas medidas de controle sanitário, como o uso da máscara, o uso do álcool gel. O senhor acha que a população de Paranapanema pode ser resistente a essas medidas? Esse pós-pandemia, nesse sentido, também pode ter uma certa dificuldade aí em termos de controle mesmo epidemiológico? Lembrando que agora praticamente já nós estamos numa transição, né, de estação do clima, né, e vamos já entrar na questão da parte do outono, inverno. E nessas épocas do ano, o índice, o aumento de doenças e afecções respiratórias, o índice aumenta muito mais do que na época do verão. Até por quê? Porque você fica em ambientes fechados devido ao frio, você fica mais aglomerado, acaba aqui não saindo muito de sala da casa. No verão, não, já fica tudo mais aberto, tudo arejado, a pessoa acaba ficando um pouco mais distante. A questão da máscara em si, as pessoas realmente elas estão cansadas, abaladas psicologicamente. Até quando essa vida? Põe máscara, tira máscara. Tem umas pessoas que acabam sendo um pouco desinformadas, a máscara cai no chão, ela pega a máscara suja, põe no rosto, né? Então, nós vamos ter que conviver com isso, porque qual é o meio de combater a Covid-19? É a barreira, que a gente fala de vias aéreas, né? A máscara, não tem como abolir nesse momento o uso da máscara, temos que manter o uso da máscara. Higiene das mãos, né? Procurar lavar as mãos sempre que possível. Quando não tiver água e sabão disponível, utilizar o álcool em gel, que é uma segunda medida, mas o álcool em gel, ele não vai deixar que você deixe de lavar suas mãos. Lavar as mãos é muito mais importante, mas não é em todo lugar que você tem água e sabão disponível. Então, na falta de, use-se o álcool em gel. Lembrando, estamos saindo do verão, do calor, e vamos entrar para o inverno. No inverno, o índice de afecções e doenças respiratórias aumentam muito mais. Se formos fazer uma retro do que já passamos, quando que chegou praticamente o boom da pandemia no Brasil? Em março. Março é quando entra quem? Outono. E ali foi aumentando, aumentando, aumentando bem gradativamente, né, de uma maneira agressiva. Quando conseguimos controlar a Covid-19? Quando começou a se chegar o calor, onde as pessoas se distanciam, onde ambientes são arejados. O vírus, ele não tem muita resistência ao calor. Então as pessoas estão achando, a vacina chegou, vai vacinando. Alguns grupos, eles vão conseguindo a imunização. Outros ainda não foram vacinados. E aí está chegando o inverno, nós vamos ter sim um outro enfrentamento muito grande
com falta de leito, com falta de disponibilidade de leito de UTI, matéria-prima, medicamentos, está difícil de ser encontrado para fazer aquisição. Então, as pessoas têm que ter a consciência. O poder público tem feito a parte dele, mas também temos que a população faça a parte dela. Sim, temos direitos e temos deveres. Então, assim, eu tenho o direito de ter uma assistência em saúde, mas eu também tenho o dever de cuidar de mim, cuidar do próximo, né? Fique um pouco em casa, está aumentando os casos novamente, está chegando a nova cepa, a gente não sabe o que essa nova cepa vai fazer perante toda essa pandemia, que cada paciente, como eu volto a falar desde o início da conversa, tem sua terapêutica diferente, tem a sua sintomatologia diferente. Tem pacientes que acabam que adquirindo Covid e foi fazer um teste e, nossa, positivo, IgG e IgM positivou. Ó, você já está reagente, você já teve um Covid um dia na vida. E ele nunca apresentou nenhum sinal e sintoma. E tem outros pacientes que, quando apresenta um pequeno sintoma, você vai ver, você já tem que correr com esse paciente para a UTI. Já perdi familiares, assim, em questões de dias, quando queixou-se de uma pequena gripe. Muito complicado, secretário, com certeza. Secretário, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Conexão Legislativa. Muito importante a gente fazer essa troca e conhecer quais são as dificuldades que estão sendo enfrentadas aí em todos os municípios. A gente tem conversado com vários secretários de saúde e outros gestores. E é importante essa avaliação de como que cada um está lidando com as dificuldades impostas pela pandemia. Muito obrigada, secretário, por disponibilizar um tempo para falar conosco. Eu que agradeço pelo convite. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou um pouco sobre a situação da saúde na cidade de Pontal do Paranapanema. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.